Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Auxílio emergencial de volta? Governo federal estuda propor mais 4 meses do benefício, só que agora com valor menor. Ao vivo, vamos conversar com um especialista em economia para saber quais os impactos causados com esta medida. Os surtos de Covid seguem preocupando os órgãos de saúde. Em um asilo da Serra, de 62 pessoas, 40 pegaram o vírus. E no sul do estado, 8 idosos morreram após contrair a doença. O que fazer? Ao vivo, vamos conversar com uma psicóloga para entender como lidar com as sensações da pandemia. O que fazer para manter a saúde emocional em dia. E este rapaz, tranquilo, descansando no feriado de carnaval? Não. Ele está ali, aguardando para pegar o que não é dele, ou seja, furtar. Em seguida te mostramos toda a ação. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Preste atenção nessa imagem, um acidente ontem à noite em Porto Alegre. Olha aí, escuta. Perto do Estádio Olímpico aqui em Porto Alegre. Põe a imagem pra gente. Põe a imagem pra gente. Isso aconteceu ontem à noite aqui em Porto Alegre. Os detalhes eu vou trazer daqui a pouco. Olha aí a imagem. Olha o carro batendo o poste. O que seria isso? Uma perseguição policial? Alguém em emergência? Algo grave acontecendo? Em seguida a gente vai contar em detalhes desse acidente que aconteceu na zona sul de Porto Alegre. A polícia chegando, dá para ver que teve uma fuga. Mas daqui a pouco a gente explica aí em detalhes. 11h38, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muitas informações para você. Fica aí, ó, rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos e eu tenho um recado muito importante para todos vocês do Ministério da Saúde. Você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante, nós temos visto isso. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga aos brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada para seguir em frente, fazer a economia crescer ainda mais e aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios porque nós somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, por indígenas que vivem em terras indígenas e idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições e agora também nas residências. Em breve, novos grupos vão ser convidados para se vacinar. Então, acompanhe passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conect SUS e ter na sua mão, a carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Lembrando sempre, está em casa, água e sabão, ou então esteja com álcool em gel. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Repito, se for sair de casa, máscara, álcool em gel, sempre. Lembre-se de lavar as mãos com água e sabão quando estiver em casa. Proteja-se. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E atenção, surto de Covid-19 em asilos no Rio Grande do Sul. Claro que muita gente pergunta, mas André, a vacinação não começou? Sim, começou, mas reforça aquilo que nós temos dito sempre. Deixa eu chamar o colega Glauco Paz aqui, porque é um recado muito importante. Bom dia, Glauco. Tudo bem, Glauco? Bom dia, tudo bem, Glauco, tá aí casos que vem acontecendo no estado, surtos em asilos, e as pessoas perguntam, mas e aí, não foi feita a primeira dose da vacinação? Confirma, portanto, que os especialistas dizem e nós reforçamos aqui. A primeira dose ainda não garante, precisa um tempo para que o corpo crie os anticorpos, ainda tem a segunda fase da vacinação. Então, por isso que os cuidados eles são importantes. Nós vamos agora até a Serra conversar com o colega Guilherme Fadanelli para saber a situação nesse momento numa instituição lá de Canela. Não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde.
Oi, André, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, esse surto lá no asilo de Canela completou ontem uma semana e olha só, até agora já são 33 casos positivos entre residentes e funcionários. 5 idosas já morreram desde o início do mês, essas mortes causadas por complicações decorrentes do coronavírus. Elas tinham idade, André, entre 72 e 98 anos. Os 134 moradores e funcionários do asilo Oásis Santa Ângela fizeram os exames de RT-PCR na última semana. Destes, 46 já deram negativo e outros 37 ainda aguardam resultado. A Secretaria Municipal da Saúde lá de Canela reforçou, inclusive, essa questão da vacina. Os residentes e também os funcionários foram vacinados. Mas para que a vacina tenha o efeito, é necessária a segunda dose. Além disso, a Secretaria tomou a precaução, André, de analisar essas 5 mortes para saber se tinha algum tipo de influência da vacina. Mas foi detectado que não. Uma coisa não tem relação com a outra. A direção do asilo disse que já isolou os residentes e também funcionários contaminados e que está prestando toda a assistência necessária a eles, André. Agora, Fadanelli, tem uma outra situação que preocupa bastante, que acontece no sul do estado, não é verdade? Também um surto em um asilo. Exatamente, André. 8 idosos morreram por causa de um surto de Covid-19 em um asilo de Pelotas. Pelo menos 40 residentes e 29 funcionários testaram positivo para a Covid-19. 13 idosos positivados estão internados na UTI. O surto aconteceu no lar Quinta Urbana. Os moradores desse asilo também receberam a primeira dose da vacina, o que levou os proprietários a desconfiarem de reações que possam ter sido causadas. No entanto, no dia 1º de fevereiro, uma residente precisou ser hospitalizada e faleceu com suspeita de Covid-19, iniciando, então, a testagem dos moradores desse asilo. A Secretaria de Saúde lá de Pelotas encontrou irregularidades no lar de idosos. Aí vai tipificar o Ministério Público, André. Ô, Fadanelli, 11 horas, para quem está chegando com a gente, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande, 11 horas e 47 minutos, nós estamos ao vivo, direto da região da Serra, o colega Guilherme Fadanelli, falando da preocupação em surtos dentro de asilos no Rio Grande do Sul, tanto na Serra quanto no sul do estado. Agora vejam a situação no sul do estado, que é preocupante, porque dentro de um asilo, com morte de idosos, também a mesma situação, já tinham recebido a primeira dose, reforçamos aqui, ao tempo da formação ali dos anticorpos depois da primeira dose, até que se reforce com a segunda dose, mais de cerca de 20, 21 dias depois. Ou seja, os cuidados eles são necessários mesmo com a primeira vacinação. Ô, André. Não, e tem uma questão aí que é via de duas mãos. O que a gente tanto se preocupa? Que as pessoas não saiam de casa para não se contaminar, né? Neste caso aí, é as pessoas que estão de fora que têm que entrar para prestar serviço, enfim. Não sei se alguns para visitar, inclusive, e acabam contaminando quem está interno, né? E principalmente os idosos precisam ser alertados constantemente que eles ainda precisam manter os cuidados. Agora, neste asilo, por exemplo, no sul do estado, quer dizer, copo de vidro no bebedouro, por favor, quer dizer, a essa altura do campeonato acontecer algo assim é inadmissível. Um detalhe só, André, só para não passar batido. Ontem eu fui ao Posto Modelo e lá eu encontrei uma senhora de 97 anos que ela estava um pouco assim, por que eu tenho que me vacinar? Então tem muitos idosos que não têm ainda e a importância dos familiares, de conscientizar quem pode explicar, quem pode conduzir esses idosos a ficar numa situação mais confortável e mais protegida, né, André? É verdade. Bom, daqui a pouco a gente volta com o Guilherme Fadanelli, direto da Serra, vai trazer informações lá onde ele está, na Rua Coberta em Gramado, vai trazer informações de Gramado que a partir de agora com medidas restritivas, nessa tão importante cidade da Serra, porque há a possibilidade sim do surto com aquela variação amazônica, o que está deixando em alerta toda a população. Eu me apavorei, André. Eu me apavorei. Mas olha, a gente vai se apavorar daqui a pouco mais ainda, nós
nós vamos conversar com o prefeito, já estamos preparando o prefeito de João Rodrigues, prefeito de Chapecó, em Santa Catarina, aqui nosso estado, cidade vizinha do Rio Grande do Sul, onde há muitos gaúchos. A situação que vive Chapecó neste momento é dramática e há muitos familiares de gaúchos vivendo lá e por isso nós vamos daqui a pouco conversar com o prefeito para atualizar as informações devido ao caos que está neste momento com UTIs já superlotadas. Pessoas com respirador dentro de unidade de saúde, não estão nem dentro da UTI por falta de espaço. Em seguida, a gente vai ter essa conversa com o João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó. Agora, atenção para esta imagem aqui. Um motoboy morreu e 2 pessoas ficaram feridas depois de serem atingidos por criminosos que dirigiam um carro roubado. Isso aconteceu na noite de ontem no bairro Jardim Itu. A colega Lu Coleman está no local desse acidente, vai conversar com a gente, não é mesmo, Lu? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui no bairro Jardim Itu, Sabará. Os moradores muito assustados com tudo que aconteceu ontem. Essa perseguição que, na verdade, começou na Saturnino de Brito. Fica mais ou menos a 1,5 km daqui. 2 homens abordaram um motorista de aplicativo que estava num Fiesta vermelho, mandaram ele descer, pegaram o carro, fugiram, roubando esse carro. E aí na fuga, André, esse veículo acabou cruzando com uma viatura da Brigada Militar e começou a perseguição. O carro roubado veio por essa rua, que é a Rua Louvre, aqui do Itu Sabará. E como a gente pode ver, é uma rua super residencial, ele veio em alta velocidade, isso por volta ali das 9h30 da noite. Não parou, apesar de não ser a preferência, né? Tem uma placa pare aqui, vocês não estão vendo atrás deste poste. E aí, assim que ele cruzou em alta velocidade, ele atingiu uma moto, como esse aí que está vindo, né? Era uma moto, um motorista, um entregador de aplicativo, um motoboy, que cruzava tranquilamente aqui, estava trabalhando, foi pego em cheio, André. Ele caiu bem neste local que o cinegrafista, o Pato, está mostrando para vocês, bem aqui no cruzamento. Não resistiu, acabou falecendo aqui no local. Se não bastasse isso, ele seguiu cruzando em alta velocidade e atingiu uma moto que vinha na direção contrária. Vou pedir para ele mostrar aqui, ó. Essa é a Alberto Pasqualini. E aí essa moto vinha com um casal. Ele atingiu em cheio, houve um acidente terrível. O carro foi parar ali em cima daquelas pedras. Enquanto não tá vindo nenhum carro, a gente vai dar uma atravessada aqui na rua, tá, André? O carro foi parar em cima dessas pedras, bem nessa esquina. E aqui essa mancha que vocês veem aqui nessa esquina é uma mancha de óleo, né? A moto ficou embaixo deste carro, André, e os 2 ocupantes ficaram gravemente feridos. O motociclista, ele foi encaminhado para o Cristo Redentor, passou por uma cirurgia, um homem de 34 anos. O estado dele nesse momento é estável e a mulher que estava na carona, que estava na garupa, a gente não tem informações sobre o estado de saúde dela. Bom, o resultado de tudo isso, né, além, infelizmente, dessa morte, desse inocente, olha só pra gente mostrar aqui desse ângulo, ó, ele parou lá no meio, tá vendo? Perto ali do canteiro central, infelizmente já caiu, já não tinha mais vida. E os 2 ocupantes que estavam dentro do carro, né, saíram meio tontos, mas a Brigada Militar conseguiu então prender a dupla. Na verdade, um deles era menor de idade, então foi apreendido, e o outro tinha passagem por tráfico, roubo e receptação. E, André, não foi a única perseguição terrível que aconteceu na noite passada. Teve um outro caso muito absurdo que começou na Cidade Baixa e terminou na Medianeira. Olha só esse vídeo. Olha a batida, gente. Olha a batida. Portanto, ontem 2 perseguições aqui em Porto Alegre. Numa delas, um motoboy foi atingido, morreu, né? E esse que a Lu falou. E agora, portanto, é esse que aconteceu perto do Estádio Olímpico. Escuta aí, escuta aí. Olha a batida. E dentro deste carro, um adolescente, Lu, isso? Exatamente. Nos 2 casos havia menor de idade e adolescentes, tanto aqui na Zona Norte como aí no bairro Medianeira. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes, vou deixar o pessoal de casa um pouquinho curioso para saber como é que terminou essa história. Essa outra batida aqui, bateram nas pedras, lá bateram num poste de luz. Daqui a pouco eu volto, André. Portanto, 2 perseguições que aconteceram na noite de ontem em Porto Alegre e a gente no meio disso tudo, hein, Glauco? Olha que batida, gente, que batida. 2 carros roubados com perseguição, Glauco.
Voltando só ao assunto da moto ali, eu quero dar um testemunho aqui, bem rapidinho. Ontem eu ajudei a socorrer um acidente que me chamou muito a atenção entre dois ciclistas, tá? Sendo que um deles, com capacete, caiu com o rosto no asfalto e machucou muito a face. Bom, nós tivemos que chamar a ambulância, SAMU, aquela coisa toda. Aliás, muitas perguntas por parte do SAMU. Por quê? Porque tem muita gente passando trote, né? Não, o pessoal não se acredito conscientiza, ainda né? Mas enfim, claro. eles foram lá, socorreram. E aí você fica pensando o seguinte, bicicleta, tá? Motocicleta, você multiplica o perigo por sei lá quantas vezes. Então, a gente sempre aqui está noticiando, infelizmente, né, mortes por acidentes de motocicleta e, nesse caso aí, criminosos envolvidos, né? É muito triste isso, e eu que já andei muito de motocicleta, tenho carteira, eu sei que é muito complicado. Agora, os motociclistas também têm que ter um pouco mais de cuidado. Não foi esse caso aí, mas eu vejo muita imprudência também. Não, em seguida a gente vai falar mais, portanto, estamos mostrando aí as imagens ontem à noite, dois acidentes. Aí a gente está mostrando a imagem do local e depois esse acidente aí pertinho, o primeiro foi lá no Itu Sabará e essa imagem aí pertinho aqui do Estádio Olímpico, ontem à noite a fuga, um adolescente dirigindo e olha a batida, isso tudo da noite de ontem, pelo menos aí 2 perseguições que nós falamos, a perseguição lá no Jardim Itu Sabará, infelizmente a morte de um motoboy que estava justamente no cruzamento quando os criminosos fugiam com o carro roubado. E aí a mesma situação, uma perseguição e um adolescente que aí foi pego, que estava dirigindo esse carro, perdeu o controle da direção, foi direto no poste, em seguida os policiais chegando, mas daqui a pouco a gente volta para falar mais desses 2 casos e o Glauco reforçando, né? Aí a respeito disso, além de tudo, o cuidado que todos nós temos que ter na rua, isso é uma coisa assim que nos dias de hoje, e o pedido para os motociclistas, inclusive o Leozinho, que é o nosso cinegrafista aqui no estúdio, é um deles, que tenham cuidado e muita atenção, porque às vezes nós motoristas, né, tem os pontos cegos no carro, a gente não consegue perceber as motos e aí o risco fica ainda maior. Daqui a pouco voltamos a falar sobre isso. Agora eu quero a sua atenção para este rapaz aqui. Olha só, num primeiro momento até parece que ele está aí apenas descansando como quem não quer nada, assim, cansado da folia de carnaval em casa, pulou bastante. Não, mas não é isso. Nada disso. Não é verdade, Glauco? Ele não estava só aproveitando a sombra ali, não. Ele era esperando a oportunidade de quê? Dar de mão nessa magrela e nessa bicicleta. O cara pegou a bicicleta e saiu andando como se fosse dele, como se ele tivesse estacionado o veículo ali. Só deu um tempo, deu uma olhada para o lado, ver se não tinha ninguém prestando atenção. Foi lá, pegou essa bicicleta e simplesmente deu no pé na maior cara de pau. Isso aconteceu no município de Harmonia, André, que fica pertinho de Montenegro. E às 3 horas da tarde. Não era de noite, não. Era de dia, dá pra ver aí que tinha sol, né? Sabe-se lá onde que ele levou essa bicicleta, coitado do dono, agora também vai ser muito difícil Outra descobrir. Bicicleta, hein? Que cara de pau, hein? Mais uma, né? Em um mês eu acho que nós mostramos, isso que nós mostramos, né? Porque o que teve de roubo de bicicleta, não sei se é coincidência ou não, casualmente o flagrante, mas... Será que eles têm coragem de ficar andando com a bicicleta dos outros? Bicicleta roubada, hein? Furtada? Ou será que eles passam para adiante? Eu tenho essa curiosidade. Eu acho que não é. Nesses casos, infelizmente, a gente vê que tem muitos que roubam para vender por nada e comprar droga. Né? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Agora, tem uns que escolhem muito bem o tipo de bicicleta e o material da bicicleta que deixa mais cara e pode ser que nesses casos aí consiga passar adiante, não é verdade? A gente tem grupos que praticam, né, o ciclismo e as bicicletas, você sabe muito bem, né, André? Tem bicicleta que custa mais que moto, né? Porque ela é altamente aquelas tecnológica, com carbono, o né? material é muito leve, enfim. As com carbono, feita com carbono, são muito caras. Mas nesse caso aí eu acho que é para fazer algum trampo. No bom popular aí. E o que é importante, Glauco, eu vou repetir o que já disse na outra vez. Quem teve roubo de bicicleta, faça o registro, porque muitas delegacias ficam abarrotadas de bicicletas roubadas, porque aí elas são pegas, né? São pegas de volta em situações em que a polícia vai, faz uma investigação e se depara ali prende a pessoa, a bicicleta roubada, mas tu não tem como devolver porque tu não sabe nem de quem que é. Então é importante também isso, que as pessoas façam o registro policial, até mesmo para ficar ali, né, no documento e a própria polícia acompanhar o aumento do número de roubos de bicicleta, se for o caso. Mas é importante isso, o registro na delegacia de polícia. Muito bem, atenção, olha só outras imagens que nós vamos mostrar de uma perseguição.
Na noite de ontem aqui em Porto Alegre, inclusive aqui pertinho do Estádio Olímpico. Conta pra gente o que aconteceu, Glauco. Pois olha, este carro aí estava saindo em velocidade, a gente vai ver as imagens daqui a pouco, tá? Um carro em alta velocidade, os criminosos não obedeceram a ordem de parar, a Brigada Militar está fazendo a perseguição, e aí o que acontece? Ele vai lá e bate nesse poste aí, mas os criminosos ainda não se deram por vencidos, tá, André? Eles pegaram e, em meio à fumaça, fugiram ou tentaram fugir. Parece filme de Hollywood, né? Parece coisa de filme isso aí. Bom, o fato é o seguinte, aconteceu, como você falou, no bairro Medianeira e o motorista é um adolescente, ou era um adolescente. Ele perdeu o controle, como deu para ver aí, e acabou se chocando, né? E esta fumaça aí é o resultado de um impacto muito forte, destruiu a frente do carro, como dá para ver aí. Eles tinham roubado o veículo, André, mas apenas o jovem foi apreendido, esse que estava dirigindo. Ele foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. Existe aí a informação de que mais pessoas podem estar envolvidas, mas a Brigada Militar e a polícia ainda estão fazendo essa averiguação. O fato é que a imagem é muito forte, né? Olha o impacto contra esse poste. Meio-dia em ponto agora, 24 graus é a temperatura em Porto Alegre. Atenção para essa imagem, 2 perseguições ontem em Porto Alegre. Uma dessas aí, o resultado foi esse aqui, batida no poste. Nossa, uma batida de frente. E olha, essa imagem aí, a Lu vai falar sobre um outro acidente com perseguição ontem à noite. Mas percebam nessa imagem de uma moto que cruza, por pouco que não é atingida por esse carro. Preste atenção aí na imagem, a gente vai mostrar em seguida aqui os policiais se mobilizando. Olha a moto passando aqui, gente. Olha a moto passando, ela dobra ali a esquina e, de repente, foi por muito pouco também. Diferente da situação que aconteceu lá no Jardim Itu Sabará, onde está nesse momento a colega Lu Coman, que vai mostrar pra gente, vai contar pra gente a história de uma perseguição, infelizmente, com a morte de um motoboy que não tinha nada a ver com a situação e foi atingido também por um carro que estava em fuga. Não é mesmo, Lu Coman? Pois é, André, são histórias até muito semelhantes que aconteceram quase no mesmo momento, né? O que chama atenção, 2 perseguições muito sérias que envolveram aí um aparato policial na noite desta segunda-feira. Esse vídeo que vocês estavam mostrando, um menor na direção, aqui na Zona Norte, onde eu estou, havia 2 ocupantes, um deles também menor. Bom, lá no bairro Medianeira, onde aconteceu o choque desse veículo, né? Que havia sido roubado lá na Cidade Baixa, lá na Joaquim Nabuco, também estava em fuga, acabou então perdendo o controle e bateu contra um poste. Pelo menos ninguém ficou ferido. Agora aqui no Jardim Itu Sabará, onde eu estou, infelizmente o carro que tinha sido roubado na Saturnino de Brito, mais ou menos 1 quilômetro da onde eu estou, ele veio pela Avenida Louvre, cruzou Alberto Pasqualini, onde eu estou nesse momento, e aqui em cada uma das pistas, em cada uma das direções, ele se chocou contra uma moto. Então, um motoqueiro, um entregador de aplicativo, estava vindo trabalhando em uma das direções, foi atingido em cheio, caiu bem ali na esquina, aqui onde eu estou, aqui no canteiro central. E depois, quando ele cruzou aqui essa outra pista, atingiu uma segunda moto onde havia um casal. O carro, André, parou ali naquela esquina em cima daquelas pedras. A moto ficou embaixo do carro. Os 2 ocupantes ficaram gravemente feridos. O homem de 34 anos foi encaminhado para o Hospital Cristo Redentor, passou por uma cirurgia. O estado de saúde é estável. E a outra ocupante, a mulher, ainda não temos informações. Mas muito sério este acidente que aconteceu aqui, viu, André? E a gente volta agora para onde aconteceu o outro acidente, com um detalhe, com a fuga do motorista. Mostra aí a imagem de uma fuga aqui pertinho do Estádio Olímpico. Ali a moto cruzando e, de repente, vem ali o carro branco. E vai aonde? Acertou direto o poste. Põe o áudio para a gente ouvir essa perseguição. Põe de novo aí, assim que possível. Escuta aí. Isso era cedo, 10 para as 9. 10 para as 9 quando aconteceu. E olha só no detalhe agora, o motorista é um adolescente em fuga. Ele foge, tenta fugir, mesmo assim, tenta fugir da polícia, abre a porta. Olha aí, olha a batida. O cruzamento podia ter acontecido uma tragédia, gente, uma tragédia. Bate o carro, é verdade. André, ele abre a porta. E você destacou ali aquela moto, né, que estava cruzando. Quase não acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Mais ou menos 1 segundo, 2 segundos depois é que passa ali o carro, eu acho incrível. Fuga em alta velocidade. Eu acho incrível isso.
Qualquer pessoa do bem que está dentro do carro, qualquer batida, fica ferido. Eu pensei nisso. Olha a velocidade. O airbag ajudou muito nesse caso. Olha a velocidade que o carro vem. Atravessa, faz um S aqui assim, ó. É uma curva do S aqui, ó. Ele faz o S ali, olha. Quase que pega esse motoqueiro ali, gente. Quase que pega o motoqueiro. Vem ele, ó. Já começa a derrapar e vai direto no pó. Abre a porta e agora, ó. Perna pra que te quero. Tenta sair correndo. Mas ó, logo chegam os policiais. Os policiais chegam e mais uma moto passando por aqui, mais uma moto. Vejam que a movimentação de motos à noite, né, muito grande. E o motoqueiro, aquele que quase que foi atropelado, mostra ele aqui, ó. Ele parou e voltou, assim, tipo, foi por pouco. Me escapei por pouco dessa. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele. Vamos ver de novo agora na sequência. Mais uma vez, isso aconteceu ontem, 10:50, nessa rua paralela a Carlos Barbosa, pertinho do Estádio Olímpico. Ali, ó. Aí vem o carro, o barulho dos freios e o poste. E lá o motoqueiro, ó. Tá aqui o motoqueiro que quase foi atropelado. Ele chega a diminuir a velocidade para ver o que tinha acontecido. O André, um susto, Glauco. Lembrando também que esse carro ele tem direção elétrica, né? Qualquer toquezinho a mais, o carro ele vai para o lado, ele perde o controle mesmo, alta velocidade, até porque a brigada já estava atrás dele, mandando ele parar. E ele não parava. Tanto que depois de bater, ele tentou correr ainda para escapar da polícia. Só que ali eram vários policiais e conseguiram cercar e pegar esse jovem aí. Essa é a câmera que fez a gravação e eu achei até que o poste tinha ficado inteiro, mas houve um... Olha ali. Olha, e olha o prejuízo. Será que ele vai pagar o prejuízo, hein? Será que ele vai pagar o prejuízo? Já E tomara que tenha seguro o dono do carro, né? Duvido, né, André? Duvido. Deveria, né? O que foi quase nessa fuga, aqui aconteceu, né? E aí não atingiu só uma moto, atingiu 2 motos, deixou 2 feridos e acabou matando um trabalhador que estava trabalhando na noite passada, né, André? Eu isso até fui atrás para ver se alguma das casas tinha aqui câmeras de segurança, mas infelizmente nenhuma das residências aqui tem alguma câmera para mostrar exatamente como aconteceu. Mas, André, os moradores disseram aqui que parecia um filme de terror. Imagina. O barulho foi ensurdecedor, imagina, né? Para quem chegou agora e não está entendendo, nós estamos falando sobre 2 perseguições ontem à noite em Porto Alegre. Uma que aconteceu perto aqui do Estádio Olímpico e outra que aconteceu onde está nesse momento a colega Lucoma. Esta é a imagem do acidente no Estádio Olímpico aqui em Porto Alegre, da perseguição, em que vem o carro, olha pelo cruzamento e vai direto no poste. Vai direto no poste. Ó, poste de concreto. E mesmo assim o motorista ainda tenta fugir. Nesta perseguição, nós percebemos ali a polícia chegando e logo prendendo a adolescente que estava com o carro roubado. Na outra perseguição, a gente não tem a imagem dessa perseguição, mas é o local onde está a Lu nesse momento, a Lu Coman está ao vivo, e um caso mais grave, em que um motoboy que não tinha nada a ver com a perseguição, nada a ver com o carro roubado, nada a ver com crime, foi atingido e infelizmente morreu. A Lu está no local lá e acompanhando ali, porque é uma situação muito grave, né? A gente que vive pela rua, trabalhando, as pessoas do bem podem ser atingidas a qualquer momento, né? Por um carro, né? Desgovernado, sendo dirigido por um criminoso que está correndo da polícia. Lu Coman, só para finalizar. Pois é, André, uma das coisas que a gente ouviu aqui dos moradores, né, que ficaram inclusive surpresos com a atuação muito rápida da polícia. Eu acho que eu digo mesmo ali no que aconteceu no bairro Medianeira, né, ao contrário de outros anos que a gente às vezes nem via a viatura da polícia. A gente que tem circulado bastante pelas ruas, a gente tem visto bastante policiamento, inclusive agora nessa época de férias, né, André? Acho que vale o registro. Verdade. Daqui a pouco a Lu volta com a gente para conversar, trazendo outras informações. Agora, 12:08, 24 graus é a temperatura. Atenção, falar em temperatura, previsão de chuva no Rio Grande do Sul, principalmente para a faixa leste. Poderemos ter muita chuva, inclusive aqui na capital dos gaúchos. E olha só, daqui a pouco, atenção, daqui a pouco tem a estreia do quadro Sons da Favela. O nosso colega, o Rafael Cavalheiro, vai percorrer as principais comunidades aqui do Rio Grande do Sul para mostrar um talento em forma de música. E hoje não podia ser diferente. Nós vamos começar em ritmo de quê, Glauco? Imagina! Hein? O que será, hein? Cadê o colarzinho? Não tá de colar de carnaval? Não, Poxa. daqui a pouco a nossa equipe vai providenciar um. Bom. Então Tá vai bom? aquecendo O importante é ter o chamado samba no pé. Olha só, é um sambista nato. Olha só, ninguém samba melhor que ele. Eu sou... Tu viu, gostou sexta-feira? O merchan da Adorei. Zezé? Adorei. Eu fui até o porta-bandeira, entendeu? Só que depois aí não levanta.
Né? Hein? Tomou relaxante muscular o fim de semana inteiro. Só com a manivela para levantar, ó. Aí depois o nosso colega Leandro disse, repete essa aí que ficou boa. Eu disse, não. Não, mas ele me falou que ele fez de propósito. Não era nem para regravar. Fez 10 vezes a mesma imagem. Muito bem. Olha só. Agora falando bem sério, a gente vai ter essa estreia aí, daqui a pouco a gente vai mostrar o Rafa Cavalheiro, portanto, percorrendo o Rio Grande do Sul, mostrando toda essa arte que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e, é claro, nesse momento de carnaval, em seguida a gente vai mostrar para vocês. Bom, daqui a pouco, Glauco, olha só que interessante, nós vamos conversar com uma psicóloga. Por quê? Porque nós vivemos um período, estamos aí praticamente um ano da pandemia. Como que isso tem refletido nas nossas emoções? Tu, por exemplo, sente alguma reação em ti, Glauco? Irritação. Nesse período de pandemia? Muito maior, a irritação é uma coisa. E uma coisa que eu notei em casa é o seguinte, meu filho tá louco para voltar para aula. E é a primeira vez que isso acontece, é muito tempo em casa, né? É verdade. E tem pessoas que não conseguem dormir, estão com insônia, tem outras que estão angustiadas, né? Tem todas as consequências desse momento de pandemia. E em seguida, inclusive, vai lá no nosso Facebook, tem alguma dúvida, uma pergunta? Eu recebi uma mensagem de uma mãe que está preocupada com a filha, que não sabe se manda a filha para o colégio ou não manda. E isso emocionalmente está incomodando ela muito. Então a gente vai também fazer essa pergunta para a psicóloga em seguida, que vai conversar com a gente ao vivo. Agora tem um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Olha essa dica imperdível. Você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora, some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. E tudo o que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983245480. Você receberá uma análise gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant 1170. Se você preferir, pode solicitar a sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp 983245480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, um abraço aos amigos da Solução Financeira. Agora sim, Glauco, preste atenção. Nós estamos próximos a completar aí um ano de pandemia. Um ano. Hoje mesmo falávamos, já vai completar um ano quando a secretária Rita aconselhou ao pessoal não tomar mais chimarrão juntos, né? E é um ano de muitas dúvidas, é ou não é verdade? São diferentes sensações, emoções, um turbilhão de sentimentos. Você se tornou mais ansioso? Anda mais nervoso, mais tenso, mais preocupado, perdendo o sono? Como lidar com todas essas sensações? Por isso a gente vai agora conversar com a psicóloga Ana Rizon para entender um pouco como manter a saúde emocional em dia. Ou seja, o importante é a gente já saber, se conscientizar que tem essa dificuldade. É mais fácil para começar a resolver, não é verdade? Desde já, agradecemos a presença da senhora aqui com a gente, psicóloga Ana Rizon. A senhora me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, escuto perfeitamente, André e Glauco. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, nós ouvimos algumas pessoas e a gente tem uns depoimentos muito interessantes de pessoas que parece que pela atividade física conseguiram aliviar um pouco as tensões. Vamos ao primeiro depoimento, é um senhor de 82 anos. Vamos ver o que ele disse. Emagreci 25 quilos em um ano. Os netos, família, filhos, esse é o problema maior. É ficar naquela insegurança que tu não sabe o que vai te acontecer e estar com eles. Tá, essa é a dona Virgínia, não tem problema. A gente tem 4 pessoas, essa é a dona Virgínia, ela emagreceu. Nesse caso aí, esse depoimento dela, o que a senhora conseguiu perceber? Então, é interessante, né, o efeito que a pandemia fez nas pessoas. Uma primeira coisa importante para a gente colocar, André e Glauco, é que a pandemia se apresenta como um medo novo, um medo que nós nunca vivemos. E situações de perigo
fazem com que a nossa arquitetura cerebral, tão bem preparada para a sobrevivência, nos direcione para comportamentos que preservem a nossa vida, né? Então, a gente fica muito mais reativo, a gente busca soluções que garantam que nós e os nossos ficaremos bem. Quando eu escuto o depoimento dessa senhora, eu fico imaginando que talvez ela tenha conseguido subir esse degrau do medo e conseguido utilizar o seu tempo para investir em autocuidado, que é uma das orientações de saúde mental para que as pessoas possam passar de uma maneira mais macia pela pandemia. E o autocuidado direcionado a dormir bem, ter uma boa higiene do sono, pensar na sua alimentação, mas se por outro alimentar lado, com coisas que sejam saudáveis. Mas, psicóloga Ana Rizon, por outro lado, tem muita gente que está aumentando de peso. E eu recebo depoimentos. Pessoas incomodadas porque aumentaram de peso. Até ansiosas, né? Porque aí acabam comendo, né? André, só um detalhe. Oi, Lu. Só um detalhe, André. Eu que entrevistei a dona Virgínia, na verdade, ela emagreceu por causa da depressão. Ela disse que ela chorava muito em casa. E por causa do distanciamento dos filhos, dos netos, é que ela acabou, então, perdendo muitos quilos, porque ela sequer conseguia comer direito. Nossa, dona Virgínia, então, a dona Virgínia está, como a maioria das pessoas, sofrendo os impactos da pandemia. E o que acontece? Sem dúvida, essa imprevisibilidade, essa situação de que a gente não sabe o que esperar em relação ao futuro e que exige de nós uma série de comportamentos que são restritivos, né? Como isolamento social, como, enfim, essa restrição, a gente não poder exercer as atividades que a gente exercia antes e não ter uma garantia de que todo esse investimento vai florescer e nem quando florescerá, deixa as pessoas muito mais vulneráveis a desenvolver doenças mentais, ao suicídio e também ao estresse crônico, que talvez seja o que desembocou nesse grande volume de emagrecimento da dona Virgínia. Agora, psicóloga Ana Rizon, a gente tem... E também falando da doutora... A gente tem aí, assim, muitos depoimentos, tá, de pessoas que estão com problemas. Recebemos da mãe, uma mãe que está preocupada com a filha quer estudar, o filho do Glauco, por exemplo, quer ir para a escola, mas o pai está preocupado. Quer dizer, a preocupação, ela é das crianças estão diferentes, os pais estão diferentes, os avós diferentes, enfim. Como que essa mãe, por exemplo, deve lidar com a filha que está prestes a voltar para a escola e ela está muito tensa com isso, porque ela não sabe para que lado ela vai. E aí, fazer o quê? Eu acho que é o momento da gente fazer uma ponderação, né? Uma ponderação de redução de ganhos. A gente não tem uma escolha sem risco, né? As crianças, elas querem ter o estímulo, a convivência com os colegas, essa possibilidade de ter o seu processo de educação na escola, que é muito rico para a criança, mas ao mesmo tempo hoje, nesse novo normal, isso incute em um risco, né? Embora a vacina já esteja aí, as pessoas já estejam começando a ser vacinadas, isso é um processo muito moroso. Então, o que eu sugiro aos pais? Eu sugiro que eles possam conversar em família e que eles vejam qual prejuízo eles estão dispostos a arcar. As pesquisas mostram que a grande maioria dos pais estão muito receosos em colocar os filhos de novo na escola em função desse risco de contaminação. E a angústia passa pelos adolescentes também. Escutem só esse depoimento. Todas as relações se sentiram bem desgastadas, assim, então não foi nada fácil, na verdade. Acho que inclusive ainda não está sendo, porque o horizonte também não está tão próximo de acabar ainda. Esse é um jovem que tem aí cerca de 16 anos, 17 anos, né? E percebe isso, a diferença nas relações. E aí? Com certeza, André. E o que a gente tem, né? Essa situação de restrição social impacta todas as faixas etárias, mas o jovem, ele principalmente é uma fase do ciclo de vida em que estar entre iguais, em que a convivência do grupo é importante. Segmentação da identidade, que é essa tarefa do ciclo de vida da adolescência, uma das tarefas do ciclo de vida da adolescência. Então, é comum, não só nos jovens, mas nas pessoas em geral, que essa tendência, a restrição de contato com as pessoas possa gerar sintomas, como, por exemplo, mais falta de energia, mais desânimo. O contato nós somos animais de convivência, e essa ausência de contato entre pessoas vai impactar, sim, no nosso humor, na nossa disponibilidade com
com a vida, no nosso otimismo para olhar para frente, para olhar para o futuro e para lidar com as dificuldades do agora. Lu. Oi. Oi, André. Pois é, sabe que eu conversei com esse menino há pouco, né, que deu esse depoimento, e ele também disse que o fato de ficar muito em casa, muito sozinho, abre espaço para a pessoa conversar muito consigo mesmo e acaba reforçando alguns sentimentos. Eu acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? O medo, tudo parece que torna uma proporção maior. Queria saber o que a senhora pensa sobre isso, né? Até aproximar as pessoas por outro lado também, né? Olha que lindo, nós somos animais que nos corregulamos, né? Quando nós sentimos isso lá desde que a gente é criancinha. A criança, ela explora o ambiente e quando ela se assusta, ela corre para a figura de apego, que é a mãe. E ela se acalma no colo da mãe, do pai ou do cuidador. Só que essa nossa tendência a nos beneficiarmos do contato com o outro, ela segue conosco ao longo da vida. A gente se corregula no afeto, na presença, na constância do vínculo com o outro. E a pandemia tirou muito dessa possibilidade de corregulação. Nós temos a bênção de estarmos em 2020 e 2021, em que a gente tem a possibilidade de manter contato virtual. Mas ainda assim, a gente tem um déficit importante que vai impactar na saúde mental das pessoas. Essa ausência de disponibilidade de contato. Por exemplo, quando a gente está na presença de alguém, a gente está vulnerável e esse alguém nos acolhe, a gente tem a liberação de um neurohormônio chamado ocitocina, que é um neurohormônio do vínculo, nos dá a sensação de bem-estar e também é importante para a manutenção do nosso sistema cardiovascular. Então, a presença e o contato, ele é muito importante. Só que o que acontece? Nós estamos em uma contingência em que isso está tolhido de nós. Então, é importante que a gente seja criativo para conseguir estabelecer contato da maneira que a gente pode e que a gente se mantém seguro, porque isso é uma variável importante para a saúde mental. Nós temos outro depoimento, prestem atenção. Eu tenho 69 anos, tá? E eu mexo muito com artes, então o meu próprio trabalho já me faz a esparecer, né? Eu não senti nada, nada. Pois é, e aí, usando esse exemplo aí, tem pessoas que, quais exercícios, por exemplo, a gente que percebe que está com insônia, que está tenso, que tem que resolver sobre os filhos no colégio, que exercícios que a gente pode fazer para aliviar essa tensão também, ou mesmo utilizar a arte, na verdade? Adorei o depoimento e, na realidade, a criatividade e a gente se manter desafiado cognitivamente é uma ferramenta para lidar com essa situação que a gente está vivendo agora. Algumas coisas muito simples podem ajudar, como, por exemplo, ter uma rotina, né? Ter uma janela de horário para dormir, para acordar, para fazer as principais refeições. Isso organiza o nosso cérebro. Isso é como se dissesse para o nosso cérebro que está em alerta, que está com medo de perigo, é como se dissesse para o cérebro, tá tudo bem, existe uma rotina, você tem alguma previsibilidade. A atividade física, mesmo que leve, hoje mesmo em casa você pode fazer, tem tantos canais disponibilizando atividade física e yoga, localizada, até mindfulness, que são atividades que podem ajudar também a essa reparação, tanto emocional quanto física. Isso também ajuda a passar por esse período de uma forma mais branda. E para a gente encerrar, agora olhar para frente positivo, eu sei que tem muita gente em dificuldade, tem pessoas que estão dependendo do auxílio emergencial, inclusive vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas de um modo geral, a gente colocar lá na inconsciência que as coisas vão mudar e vão melhorar, é isso? Eu vou falar um exercício, que é um exercício cientificamente provado do que é fácil e que pode ajudar muitas pessoas em relação a essa pergunta que você está trazendo. Todas as noites, pegue um papel e escreva 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Que podem ser coisas muito simples, como comi um bolo gostoso, falei com a minha avó ao telefone. E para cada coisa escreva: isso aconteceu porque eu aprecio os meus vínculos, porque eu me proporcionei um momento de prazer. Isso ajuda na positivação do cérebro. É um exercício da psicologia positiva muito útil para que
durante esse período tão desafiador que a gente está vivendo, a gente ajude o nosso cérebro a olhar por ângulos mais positivos, coisas que estão pulverizadas na nossa realidade que por vezes a gente não enxerga. E aí, quando esse futuro bom vier, porque ele vai vir, a gente já vai estar com o cérebro mais pronto para usufruir dele. Bom, a gente ficaria o dia inteiro conversando, até porque a gente se sente mais confortado, né, ouvindo assim essa palavra positiva. Lu? Olha, é que eu entrevistei ainda um senhor de 82 anos. Eu não sei se a gente não tem o relato dele, que eu acho que seria sensacional encerrar. Ah, a gente não tem... André, 82 anos, ele olhou para mim e disse assim, sabe qual é o meu segredo? Pensamento positivo e exercício físico. E aí, sabe o que ele fez, André? Ele pegou e disse assim, e agora eu vou para minha corridinha. E saiu, correndo. 82 anos, eu fiquei de queixo caído. A gente vai mostrar ainda, é que a gente teve um probleminha agora, mas em seguida a gente vai mostrar até o final do SBT Rio Grande, a gente vai mostrar, porque é justamente isso, pensar positivamente. Desde já, psicóloga Ana Rizon, agradecer a sua participação nas redes sociais, no Instagram, a senhora também tem outras dicas, quem puder e quiser acessar, é muito simples de obter informações tão importantes nesse que é um momento tão delicado. Muito obrigado mais uma vez pela conversa com a gente, uma boa tarde para a senhora. Então é isso aí, Glauco. A gente botar no papel coisas positivas. Eu já botei. André, André Rar e Dedé. Pra quem não sabe o apelido, tá? 3 coisas maravilhosas. Falar comigo todo dia, né? Mas agora eu vou tirar 15 dias de férias, eu quero ver se não vai bater a saudade. Vai sim, mas tem rede social para isso, pra gente eu se mando falar. fotos, tá? Muito bem, meio-dia 25. Não, mas é uma aula, é importante a gente ter esse auxílio emocional, né? Para a gente poder enfrentar esse momento que é difícil, certamente, para todos, desde a criança ao mais idoso, não há dúvida disso. Bom, agora nós vamos falar de um flagrante que vem do litoral norte. Roda aí a imagem. As câmeras de segurança que mostram o furto de objetos de dentro de um veículo. Isso aconteceu em Osório. Preste atenção. O carro estava estacionado. Esse carro branco, ele é caminhonete, em frente a uma lanchonete. E aí o que aconteceu? Aquele carro por atrás ali, vai, não vai, vai, não vai. O que acontece, hein, Glauco? Olha, isso é malandragem, é gente que tá ali de olho para furtar alguma coisa. Eu vou explicar direitinho. Aconteceu na ERS 030 em Osório, tá? Ou seja, na beira da rodovia. Um estabelecimento comercial, numa pastelaria. Chama a atenção é que o criminoso utilizou um aparelho chamado Chapolin. Isso mesmo, Chapolin. Sabe aquele personagem? Só que nesse caso aí é um aparelho. Para que serve? Para bloquear o sinal do alarme do veículo. Assim, impede que esse alarme dispare e que o dono logo perceba, né, que alguém está fazendo alguma coisa no veículo. O criminoso, ele furtou uma bolsa com R$3.000 de dentro deste carro, André. A família, que é dona do veículo, tinha parado para comer um lanche antes de chegar na praia para curtir o carnaval. E olha só, que surpresa ruim, né? Que prejuízo, R$3.000 era todo o dinheiro que eles iam passar o carnaval, pois é. Né? Agora, e esse criminoso levou. E vejam, porque ele olha o detalhe, gente. Ele pegou já o caminho de ida. Tipo, quem tá indo pra praia tá indo com dinheiro. Ele não vai pegar de dentro do carro que tá voltando da praia, porque esse já gastou. Então tem esse detalhe. É no caminho de ida. Segundo, tu viu o teatro que ele faz? Ele sai aí parece que faz assim, se esticando, assim, deixa eu cuidar aqui da minha roupa. Ele se estica assim, disfarçando, relaxando um pouco, dirigindo. Tô indo pra Tramandaí. Enquanto isso, o olhinho lá. Agora, será que ele não tinha visto alguma coisa? Porque ele foi direto e certeiro, Às vezes, esse pessoal fica só observando quem chega nos estabelecimentos comerciais, né? Logicamente que olha o carro, né? Um carro que tem maior valor. O que tira de dentro. Também. Exato. Às vezes as pessoas tiram e colocam de volta. Mas vai direto, gente. E aí ele pensa ali, poxa, pode ter celular, pode ter alguma coisa de valor. Nesse caso aí ele se deu muito bem, R$3.000. A família que se deu muito mal, né? Nossa, um prejuízo. Agora, a pergunta que a gente faz, tá? E isso a gente pode até tentar aí mais adiante ver isso como uma prestação de serviço, né, Glauco? É como tu criar um Chapolin para bloquear o Chapolin dele, entende? Pois é, porque se tu tem um alarme... eu tenho dúvida se existe isso para vender, se é um artifício criado pelos criminosos realmente, né? Eu realmente não sei isso aí.
Agora, eu sabia que tinha um dispositivo que eles usavam para cortar o sinal do alarme, tá, André? Eu não sabia que era esse nome também, o apelido, digamos assim. Sim. Mas que era usado justamente para não chamar a atenção, né? Então é um carro que tem o alarme e os criminosos conseguem desligar o alarme, na verdade, porque cada alarme tem o seu segredo, né? A sua combinação, como um porteiro chaveiro eletrônico, para abrir um portão eletrônico, por exemplo, cada um tem um código. E o alarme também é a mesma coisa. E eles conseguem, então, ter esse aparelho que é um código geral, assim, serve para tudo, em tese. Nesse caso aí, para desligar o alarme, que é o que ele fez. Menos mal que ele estava de máscara. Quer dizer, ele está se protegendo da Covid, André. Pois é. E se protegendo das câmeras também. Agora, será que na hora que ele desliga o alarme faz barulho? Porque tem alarmes que fazem barulho. Esse ainda consegue fazer isso, ele consegue desarmar né, o alarme. Eu vou te dizer, tem carro que não faz, o meu carro não faz barulho nenhum. Pois é, outros têm a opção, tu tem a opção na hora de abrir, de que faça ou não o barulho. Tu aperta num botão antes e depois no que tu quer abrir ou fechar. Então é isso que também são esses detalhes. E por que a gente tem essas dúvidas? Porque esse é um tipo de tecnologia que se multiplica dia a dia, né? Agora, o que vale sempre... Claro que deve ter o alarme no carro, deixe o seu carro, não deixe, né, o que for possível, não deixar a vista do criminoso, né? E olha que estava com vidro escuro, hein? E olha que estava... Por isso que eu acho que ele estava observando, né? E é vidro que até é mais escuro do que é permitido. Né? A gente vê que é um vidro bem escuro. Mesmo assim, ele sabia que tinha algo ali dentro. E aí a pessoa já deixa porque, o vidro escuro ninguém vai ver, não vão quebrar. Aliás, é de dia, movimentação indo para a praia, quem é que vai roubar? Quebrar o vidro do meu carro? Não, ninguém imagina isso. Então, comece a imaginar que sim. Tanto é que aconteceu, serve o alerta. Desce do carro, tem que ficar de olho sempre. Não é Uma verdade? outra alternativa é deixar a sogra dentro do carro. Também. Ela fica cuidando, se levar e leva a sogra. Brincadeira, brincadeira. Mas ao menos deixa com o ar-condicionado ligado. Claro. 12h30, para quem está chegando agora, o alerta. Está indo para a praia, está indo sair, né? Aí pelo interior do estado, vai parar para fazer um lanche, um almoço. Muito cuidado. Tem que ficar de olho nos criminosos. Esse caso aconteceu aqui na região de Osório. Um carro, a pessoa ali, tu olha para o cidadão ali, é mais um que está indo para a praia. E ele se aproveitou, esse carro que está ali, e ele tinha mais um com ele, né? Tinha um motorista, também com os vidros escuros. Parou, desceu, fez exercício, assim, relaxar, tô cansado da viagem, chegando na praia, e o olho nesse carro branco. E aí ele coloca a máscara, olha de um lado, olha do outro, e o que acontece, Glauco? Ele vai lá e pega uma bolsa que tinha dentro do carro com R$3.000, entre outras coisas, que devia ter documento também, e simplesmente vai embora. Agora eu lembrei uma coisa muito interessante, André. Você vê como a gente começa a comentar. Eu lembro de uma grande rede de lanches que fica no caminho para o litoral, que teve que intensificar o policiamento, policiamento entre aspas, né? A segurança deles, privada, porque estava acontecendo muito isso no estacionamento. Carros parados, geralmente longe do alcance das pessoas que estavam lá dentro. E agora eu me lembrei disso aí. Eles tiveram que reforçar a segurança, porque eles iam lá, abriam o carro com um artifício que pode ser o mesmo, e aí ninguém via. Quando chegava dentro do carro, cadê os meus objetos? Aí, Glauco, a gente entra numa outra seara, numa outra discussão. O comércio, o bar, o restaurante, o supermercado, o shopping tem responsabilidade sobre esse tipo de roubo? Aí já é um outro questionamento. Me parece que já tem jurisprudência que não adianta botar a plaquinha aquela, não nos responsabilizamos. Mas enfim... Mas vale o registro, vale o registro e vale o alerta, 12h32, tá aí, vai pra praia, vai pra onde for, tem que ter cuidado constantemente e sempre. Muito bem, aqui, sonhos destruídos no norte do estado. Um casal perdeu todas as economias depois de contratar uma obra que nunca foi feita. A reportagem é do meu colega Glauco Pazza. Fazer uma obra. Todo mundo sabe que dá dor de cabeça, mas este casal nunca imaginou que seria tanto. Eles juntaram R$15.000 de economias para construir um salão de beleza neste local, no pátio de casa, em Ametista do Sul. Acharam uma empreiteira, deram o dinheiro adiantado, mas na hora de começar o serviço, nada de salão, nada de construtor e do dinheiro. E a dona da empresa veio atrás da gente e disse que
ela não estava sabendo de nada desses assuntos, até entanto, né? Aí a gente pegou e começou a desconfiar. Caímos num golpe. Ligava para ele e não atendia mais. Revoltado, o casal resolveu alertar a população pelas redes sociais. A gente tinha um sonho de fazer um salãozinho de beleza aqui na frente da minha esposa. A gente vendeu uma chácara que a gente tinha para construir esse sonho e acabamos caindo num golpe. 15 mil reais levaram de nós. A dona da empreiteira informou que o homem que fez o negócio estaria em contrato de experiência. Já as vítimas dizem que procuraram a empresa porque ela é bem conhecida na cidade. A polícia está investigando o caso, mas não quis adiantar informações. Segundo esta advogada, o negócio já começou mal. A gente tem que cuidar com quem é que eu estou contratando, né? A pessoa que está assinando, que está contratando comigo, ela realmente representa aquela empresa ou ela realmente é um empreiteiro, ela tem uma construtora? A única boa notícia é que um empresário de Ametista do Sul se solidarizou e ofereceu a mão de obra, mas o casal precisa de ajuda para o material. Para isso, criou uma vaquinha na internet, chamada Um Sonho Roubado. Deus sabe do quanto a gente trabalhou, eu e minha esposa, para arrecadar esses 15 mil reais. Foi muito tempo, a gente é humilde e pobre, a gente nunca tomou um centavo de ninguém, então Deus sabe. A gente espera que a justiça de Deus seja feita. Meu amigo Glauco Paza, quantas e quantos golpes a gente faz? Olha, faz uma listagem, uma coleção. E a gente está vendo aí as imagens, são pessoas necessitadas, né? Ela vive disso, do salão. E, por enquanto, ela trabalha dentro de casa, na sala da residência. Por isso, a intenção de fazer um prédio de 20 metros quadrados. Não é nada grande, mas você sabe que uma obra é cara, né? Agora, a informação que as vítimas têm também é que esse homem teria uma relação, inclusive, já mais amorosa, digamos assim, com a dona. E isso a polícia, logicamente, está investigando, né, André? Bom, quem quiser ajudar, quem puder ajudar essa família, pode entrar lá no nosso Facebook, tem o contato deles, né? Tem ali todas as informações, tá aí desse sonho desse casal. Agora, Glauco, isso serve para todo mundo, sabe? Para todo mundo. A gente sempre fala as pessoas idosas têm mais dificuldade, ou pessoas, não importa. Todo mundo está sujeito a cair em golpe, porque os criminosos, eles têm uma lábia perfeita, uma coisa impressionante. E outra, as possibilidades através de rede social e tudo mais. Então, o que exige cada vez mais da gente, antes de fechar uma contratação, primeiro, desconfiar sempre. Desconfiar sempre. Esse negócio também de pagar adiantado é uma coisa que, infelizmente, não dá para a gente fazer. Eu tenho acompanhado casos de pessoas conhecidas que precisam fazer uma obra, por exemplo. Já quer comprar todo o material? Eu já digo, meu conselho, vai fazer o chão, compra só o chão. Aos poucos, e entrega, bom, depois vai para a parede e por aí vai, não dá para pegar e comprar. Eu já caí nisso aí, então é assim, e tem que ir atrás, tem que entrar, tem que pesquisar, tem que perguntar também na internet, perguntar para pessoas e cuidar para ver se já não são pessoas que estão preparadas para falar bem da empresa, tem mais isso. Né? Essa é uma recomendação muito importante, que inclusive a advogada nos deixou também, que é o seguinte, você vai lá na internet, quando a reputação é ruim, o primeiro lugar que vai aparecer é na internet. A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. E outra coisa aqui, o prejuízo podia ser maior. Sabe quanto que esse homem pediu? 26 mil reais. Aí o casal disse, não, a gente não tem esse dinheiro, tá fora das nossas posses isso aí, só temos 15. Aí disse, não, então tá, vamos fazer o seguinte, para vocês eu vou fazer por 15. Só que era um baita larápio, né, André? Pois é. Então tem que ficar de olho sempre, para não cair em golpe. Como teve muito idoso aqui em Porto Alegre que caiu em golpe com esse negócio de vacinação. Foi liberada a tal idade para ir, foi lá, recebia uma tabela aqui, ainda não era data. Porque desde hoje está valendo a partir dos 83 anos a vacinação. 83 e 84 para cima, né? Quem tem 90 não aproveitou o período, não pôde ir, pode ir agora também. Então essa é a novidade. Até ontem era de 85 para cima, incluindo 85 para cima. Agora é 83, 84 adiante. Quem está no posto modelo nesse momento é o colega, o Matheus Schenck, que inclusive acompanha pessoas que estão em um movimento grande, pessoas, muitas delas, olha só, uma aglomeração, que não é bom ver essa imagem aí.
E, infelizmente, aglomeração no posto Modelo em Porto Alegre. Em alguns postos, movimento calmo, mas no posto Modelo, preocupação ver isso aí, não é mesmo, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Exatamente, tem bastante movimentação aqui no posto Modelo. Eu vou pedir para o Paulo Garavelo mostrar para a gente. Nesse momento está chegando o chamado ônibus da saúde, que traz novos profissionais, traz novas doses de vacina para dar exatamente uma ajuda aqui, porque tem muita gente esperando para ser vacinada. Quando a gente chegou, mais ou menos uma hora atrás, nós contamos cerca de 100 pessoas esperando para ser vacinadas e muita gente relatando uma espera de até 2 horas, André. A gente está passeando aqui para ver o movimento. Apesar, bastante gente registrando a chegada, né? Apesar, Matheus, que tem uma orientação, as vacinas estão lá, né? Então não é para o pessoal ir de madrugada, nem cedo à tarde. Geralmente à tarde está tudo vazio, porque o procedimento de vacina ele é rápido. Então a gente pede para que as pessoas, né, mantenham para evitar isso que a gente está vendo, que é essa aglomeração. Isso, de fato, não é bom. E isto acontece no posto Modelo, porque em outros postos, pelo menos na Zona Sul, não teve nenhuma movimentação durante a manhã de hoje, Matheus. Exatamente. Inclusive, André, sobre isso, são 2 os pedidos da Secretaria Municipal de Saúde que estava conversando aqui com a gente. Um deles, se você puder evitar de chegar nesse momento aqui no posto Modelo, é melhor. Tem muita gente, dá para ver, tem bastante gente esperando. Um horário bacana é mais ou menos ali pelas 3 da tarde, que é um horário que tem menos movimento. O outro pedido é, se você puder ir em outro posto de saúde, são outros 8 postos de saúde, mais o drive-thru no hipermercado Big, é melhor também. Procure esses outros postos que estão com menos movimentação. André, eu posso dar uma palavrinha com o pessoal aqui? Pode sim. Vamos lá então. Eu tinha falado aqui com o seu Carlos, que está aguardando há quanto tempo mesmo, seu Carlos? Aproximadamente 2 horas. 2 horas? 2 horas. Falta muita gente ainda? Não, eu sou 357. Quando 10, só 40 e poucos. Esse é mais ou menos o relato, André. São 2 horas aqui para o seu Carlos, mas muita gente com quem eu conversei e acabou de passar, estava esperando há quase 1h30, 1 hora. A fila está grande por aqui, André. Isso é importante a gente mostrar, fazer esse registro agora ao vivo. Chega mais uma unidade móvel de saúde, eu não entendo muito bem, se tu puder descobrir para a gente o que significa. Enquanto isso, Matheus, enquanto a gente conversa aqui, tenta descobrir o que é essa unidade móvel chegando, talvez para reforçar o número de pessoas que estão aplicando a vacina. Não sei, dá essa a sensação, porque talvez já seja uma medida, porque não dá para a gente aceitar uma cena como essa num posto de saúde Modelo em que há aglomeração de idosos para receber a vacina, né? Entendo que as pessoas estão ansiosas, as pessoas nem sabem que vão enfrentar essa situação, né, Glauco? Pois é, eu volto a repetir que ontem eu estive no posto Modelo. Eu só posso dizer o seguinte, eles foram pegos de surpresa, porque ontem me disseram lá, eu acho que nessa terça não vai ter grande movimento, que o pessoal ainda está naquele ritmo de feriadão e vai ter lá na frente. Não, teve hoje, né? Então foi, de certa forma, surpresa. Olha, a gente pode colocar aí, primeiro, ontem era de 85 anos para cima, hoje de 83 e 84. Então tem muita gente com 83 e 84 anos, já dá para perceber isso. Outra, algum podia estar em feriadão fora, aí no carnaval, chegou ontem e vai receber a vacina hoje. Quer dizer, são várias situações. O problema é que a temperatura, a aglomeração, as pessoas mantendo contato com cadeiras, isso também não é bom. O ideal seria não ter nenhum contato. Aliás, o ideal dentro do carro, drive-thru, é o melhor sistema, que o idoso também não tem contato com outros objetos. E aí, vejam que há uma aglomeração. Oi, Matheus. Não, só para confirmar, você pediu ali a informação certinha. Do caminhão. São novos 5 profissionais de saúde que estão chegando nesse ônibus aqui, que vão ajudar a dispersar, digamos assim, essa aglomeração. As vacinas são da mesma quantidade. Sim. Mas haverá mais profissionais para vacinarem e assim o tempo de espera vai diminuir. Uma rápida medida pela Secretaria Municipal da Saúde. É de se reconhecer isso, até porque ninguém tem como controlar, a não ser essas campanhas que a gente faz, pedindo para as pessoas não irem. Porque é o seguinte, Glauco, vai o idoso, vai o familiar junto, e aí a aglomeração acontece por aí. Exato. Então, ainda que a Secretaria de Saúde se mobilizou muito rapidamente. Sim. Pelo que diz a Secretaria, é um problema localizado.
cuidado, porque nós vimos na nota da secretaria que os outros postos, tá tudo bem, não tem grande movimento, né? Eu vi hoje de manhã lá na Restinga, estava vazio, aqui teve um movimento no início da manhã, ali em Camaquã, né? Na Zona Sul. Na Zona Sul também. Então, o ideal é o pessoal até ir à tarde, vai 3, 4 horas da tarde, né? Para evitar isso, evitar essa aglomeração. Agora, muito ágil, de fato, isso é de se reconhecer que foram enviados mais 5 profissionais para fazer o atendimento e ajudar na aplicação das doses da vacina, porque ele é muito rápido, Glauco. Eu acompanhei, a pessoa só precisa apresentar a identidade e o comprovante de residência e imediatamente já recebe a vacina. O procedimento em si, ele é rápido. Lembrando só, desculpe te interromper, 9 postos, tá? Mas hoje o posto Santa Cecília tá fechado, tá? Mas tem várias outras alternativas. E tem o drive-thru, né? E o drive-thru, que como o Schenck já falou, né? Na Zona Norte, no hipermercado, o Big, tem a possibilidade de vacinação. Lá na Sertório também a possibilidade de vacinação e lá também não teve movimento. E aí, portanto, imagens ao vivo do posto de saúde Modelo, reforçando aí a chegada de um caminhão ali para reforçar a vacinação. O SBT mostrando ao vivo para você a vacinação de idosos a partir de 83 anos aqui em Porto Alegre. Olha só, atenção para essa imagem aí, conta pra gente, Glauco, explica o que aconteceu na noite de ontem. Lá vem o carro, de repente, num cruzamento, e aí o que acontece, Glauco? Bom, ele é perseguido pela Brigada Militar, só que ele pega então e bate neste poste aí, uma batida muito violenta, só que o criminoso, que é acusado de ter roubado ou furtado esse veículo aí, tentou fugir, mesmo assim a pé. Aí a Brigada Militar fez um cerco e acabou pegando um jovem e acredita que tem mais gente envolvida, André. Muito bem, repetindo, isso aconteceu na noite de ontem aqui em Porto Alegre, ali era bairro Medianeira, 20 e 50, pertinho do Estádio Olímpico. E vejam que quase um motoqueiro foi atingido pelo carro branco quando ele tentava fazer um desvio. A gente vai perceber de novo agora, quando começar a imagem dessa perseguição, dessa fuga. Olha só, para aí a imagem, para aí. Veja onde está o motoqueiro, ó, está aqui o motoqueiro. E aí vocês vão ver que depois que ele avançar, ele ouve o barulho, leva um susto e fica circulando por ali para ver o que aconteceu. Quase que ele foi atingido pelo carro que estava em fuga, olha aí. Ele cruzou e já veio o carro. E o motoqueiro ali vendo o que estava acontecendo para entender o que estava acontecendo. E aí, olha só a imagem do motorista, um adolescente abriu a porta com toda a batida, ó, deu no pé. Mas mesmo assim a polícia foi lá e conseguiu. Olha aí, ó, olha ele saindo do carro. Dá a batida, e que batida, e ele abre a porta e dá no pé. Ele sai correndo, ó, abre a porta, sai correndo e em seguida foi pego pelos policiais. Lembrando, era um carro roubado. Lá no outro lado da cidade, na Zona Norte, praticamente a mesma cena, a mesma situação. Só que, no caso, um motoboy foi atingido e morreu ontem à noite durante uma perseguição, a fuga de um criminoso. Essas são as nossas noites aqui em Porto Alegre, que a gente também tem que sair de olho, não só no risco de ação, mas nos carros em fuga de criminosos. 12h, 46 minutos agora. Atenção, porque está chegando aí o auxílio emergencial. Tem uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial que está prevista agora para 2021. Pelo menos é o que se fala, o próprio presidente da República tem falado a respeito disso. Cerca de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados, de acordo com a divulgação do jornal Folha de São Paulo. E o foco é o quê? Ajudar a população de fato mais pobre, incluindo os beneficiários do programa Bolsa Família. Quais os valores, Glauco? Bom, os valores podem ficar entre R$ 200 e R$ 250, ainda está sendo definido. E o benefício pode ser pago entre 3 ou 4 meses. Nós vamos conversar agora com o economista Ezequiel Megiato. Ele vai conversar com a gente para compreender um pouquinho, não é mesmo, doutor Ezequiel, a respeito do que vai significar esse benefício para a população. Porque, como percebemos aí, muita gente ficou assustada e preocupada, né, com esse momento que a gente vive da pandemia. Ou seja, é bom para o cidadão e é bom para a economia de um modo geral. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos amigos do SBT. É verdade, a extinção temporária, digamos assim, do auxílio emergencial trouxe várias preocupações, grande parte porque nós tivemos um número muito grande de pessoas, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, algo em torno a 3 milhões de gaúchos
que receberam o auxílio emergencial durante esse período da pandemia. São pessoas que perderam renda, são pessoas que eram autônomas ou, enfim, beneficiárias do Bolsa Família, complementavam a sua renda na informalidade e viram, a partir do fechamento da economia, a partir do agravamento da crise, as suas finanças, a sua renda cair. Ou seja, gerou sim um motivo de grande preocupação. Até porque a gente percebe que, mesmo que a pandemia termine, as consequências, né, o que vem atrás, ele não termina junto com a pandemia, né? Então ainda tem uma consequência pela frente, né? Sem dúvida nenhuma, né? A pandemia, nós costumamos dizer que essa crise econômica que foi causada pela pandemia, evidentemente não é uma crise da dinâmica econômica. A gente tem crises na economia, tivemos aqui no Brasil recentemente várias crises econômicas, a questão de 4, 5 anos, mas enfim, a crise econômica tem uma dinâmica diferente de solução, né? Essa crise que nós vivemos a partir do ano passado foi uma crise causada por uma outra crise, né, exógena, externa à economia, uma crise na área da saúde. Então, a solução da crise econômica passa pela solução da pandemia, pela vacinação em massa, enfim. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, em Santa Catarina, onde ele descansa aí no período de carnaval, concedeu uma entrevista exclusiva ao SBT Online e a gente vai acompanhar um pouco do que ele falou a respeito justamente da volta do auxílio emergencial. E entendemos as dificuldades do povo, já em comum acordo com o presidente da Câmara, do Senado e o ministro da Economia, vai ser concedido sim, não sei, por 3 ou 4 meses, e um valor que não está definido ainda. Agora, parece que vai ser a última vez. Agora, é inacreditável como reclamam de mim, né? Qual chefe de Estado aqui na América do Sul fez algo parecido com o auxílio emergencial? Ninguém fez, só nós fizemos. E a entrevista, eu acompanhei a entrevista completa no sbtnews.com.br, portanto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmando que está chegando, mas deixou claro, né, que deve ser a última vez que seja feito esta concessão, até porque uma conta vai ter que ser paga. Esta conta vai ter que ser paga de qualquer maneira e já foram mais de 200 bilhões de reais destinados ao auxílio emergencial, não é? Acho que falasse tudo, né? O presidente tem razão quando fala que há uma necessidade de que se complemente a renda das pessoas. As pessoas que estão nos assistindo e que foram atingidas pela crise sabem disso também. Agora, é importante essa consideração que tu fazes, né? Esse dinheiro, ele não cai do céu, esse dinheiro ele não surge na árvore, ele não surge de um lugar abstrato. Esse dinheiro é o dinheiro de pagadores de impostos. Agora, é importante que a gente situe os nossos telespectadores, a população gaúcha, no momento econômico que o Brasil vivia antes da pandemia. O Brasil vinha de uma crise fiscal, iniciada ali por volta de 2014. O que significa isso? O Brasil vinha tentando ajustar as suas contas, ele gastava muito mais do que arrecadava, isso historicamente. Ou seja, o país não fez poupança, sabe? A gente pode trabalhar a renda do país como a nossa renda. Se nós conseguirmos, de alguma forma ou outra, poupar um pouquinho no decorrer do tempo, vamos ter uma reserva de segurança. O Brasil, historicamente, não conseguiu fazer isso. E agora, na pandemia, foi feita a concessão do auxílio emergencial. Acho que todos nós concordamos aqui que deveria ser muito mais do que R$600, deveria ser muito mais do que 200, isso é o que nós gostaríamos. Agora, nas possibilidades, você tem um Estado, né, brasileiro, os estados, a unidade da federação e os municípios completamente endividados. Ou seja, esse recurso que está sendo concedido, é importante que todos saibam disso, ninguém está entrando no mérito de dizer que não é justo que haja um auxílio, é justo, é necessário, mais do que justo, é necessário. Agora, essa é uma conta que nós mesmos pagaremos futuramente. Antes dos meus colegas Luciane Coman e o Glauco Paza perguntarem para o senhor, só quero fazer um adendo. Essa entrevista do presidente é muito interessante, que ele concedeu com exclusividade ao SBT News, porque ele fala também da polêmica dos impostos, os impostos sobre os combustíveis, né? Inclusive a proposta do governo e aquele puxão de orelha nos governos dos estados pela cobrança de ICMS. Está tudo lá nessa entrevista, o link ali no sbtnews.com.br. Lu Coman, tua pergunta, Lu.
Então, André, eu queria fazer uma pergunta para o economista, porque eu tenho entrevistado muitas entidades que representam setores empresariais que mostram que não são apenas as pessoas que estão passando dificuldades, que querem muito esse auxílio emergencial. Na verdade, os empresários também são favoráveis, porque eles dizem que quando reduziu já o valor e depois quando acabou o auxílio, houve um impacto muito grande na própria economia e que um auxílio emergencial nesse momento iria auxiliar bastante a recuperação econômica. Queria saber a opinião do senhor. Sem dúvida nenhuma, a economia gaúcha, como a brasileira, enfim, todos os nossos municípios aqui, a maior parte deles pelo menos, né, é muito impactado pelo setor de serviços, alguma coisa em torno de 60%, 66%. E aí dentro desse setor de serviços está o comércio. Ora, o auxílio emergencial no ano passado significou quase 3% do PIB gaúcho. Veja, é muita coisa isso, né? E esse recurso que veio para o auxílio emergencial, ele não foi colocado na poupança, sabe? Ele não foi destinado, claro que nós sabemos ali teve um percentual mínimo de pessoas que não deveriam ter recebido, que receberam, ok? Mas, enfim, 99,9% desse recurso foi para o comércio. Foi para o comércio local, ou seja, ele foi injetado na economia, né? E um detalhe interessante, muitas pessoas, mas muitas pessoas que receberam o auxílio emergencial nunca tinham visto R$600 na vida, sabe? Isso são dados que nós temos da economia brasileira como um todo. A renda média per capita é muito baixa no Brasil, então, sim, o auxílio emergencial foi extremamente importante para as pessoas, mas foi extremamente importante para a conservação de empregos e de renda como um todo. Muito bem. Economista Ezequiel Megiato, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Muito boa tarde a todos. Muito bem, agora faltando 5 minutos para 1h da tarde. Hoje é dia de estreia aqui no SBT, né, dos Sons da Favela. É uma série de 7 episódios que vão mostrar artistas que vivem nas principais comunidades do Rio Grande do Sul. E eu já dei uma fugidinha aqui porque eu tenho que me preparar, sabia? Deixa eu me preparar aqui, ó. Preparar pra quê? Preparar pra quê? Olha só. A gente vai ver. A gente vai ver muito talento, muita alegria. Em forma. Olha o Glauco aí, gente! Eu sei que tem um negócio no meio do óculos. Gostei uns aqui pelo chão, eu tô botando assim de qualquer jeito. Aquela coisa, uma ornamentação ao vivo. Olha o carnaval! Olha só, e a gente começa então, em ritmo de carnaval, com o grupo Samba dos Guri! Som da favela. Som da favela. Som da favela. Beleza, pessoal? Em clima de carnaval, o primeiro episódio do Som da Favela é daqui, ó. Vem da Lomba do Pinheiro. E o som que tá na rede, qual é? Samba dos Guri. De forte pra mostrar o rei da samba já chegou. A escola do povo. A escola do povo. A nossa negritude. Nós queremos isolar. No quilombo imperador. A gente participou e teve a felicidade de ganhar o Festival da Imperadores do Samba. Foi um samba que marcou para nós, né, como o primeiro samba que a gente ganhou numa escola da relevância da Imperadores, e também marcou para o povo, porque a gente sabe que a repercussão que ela teve até hoje é muito tocada aí por todo mundo, e é um orgulho para nós ter o samba da Imperadores do Samba e tão reconhecido aí pelo povo. O Samba dos Guri, no singular mesmo, surgiu em 2016 na bateria da Imperadores do Samba. Hoje, reunidos em um estúdio comunitário do bairro, compõem sambas para as mais variadas escolas, entre elas Realeza, Sou história de riqueza, Tandararé, a Realeza, Restinga, e pra você me ganhar, tem que rebolar, a Romaria de guerreira vai passar. e Filhos de Maria. Vai ter xirê, corre e gira que hoje é dia de guerreiro. E fazem outras composições também. E aqui a gente produz outras faixas, produzimos o CD da série Prata aqui, né, que foi no Carnaval de 2019, gravamos com as 10 escolas ali da série Prata. Tudo, né? Aqui dentro desse estúdio? Tudo aqui dentro, né, escolas como Praiana, Vila Isabel, Samba Puro, né, escolas
né, com o nome do nosso carnaval aí. Esse ano também gravamos um EP aqui para a Escola da Comunidade Filhos de Maria, um EP totalmente voltado para as plataformas digitais, né? Certo? Em nome da nossa parceria aqui, que está aqui representada pelo Vande, pelo Igor, que é nosso percussionista, o Ari, eu, Flávio, e o Digo, que hoje não pôde estar aqui. A gente agradece o espaço do Som da Favela, que está dando essa oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho. Para finalizar, África na mente? Vamos embora então. Valeu, Rafa Cavalheiro. Ô, Glauco, esse teu óculos aí é do Halloween, pelo amor de Deus. Pô, eu tô aqui cheio de plumas e paetês e eu tô com óculos. Me deixa assim, que ele tá caindo. Só posso sambar assim, ó, bem devagarinho. E agora, então, nesse ritmo de carnaval, tá na hora da gente falar de esporte. Esporte. Carnaval com biscoito Zezé, que delícia que é, que delícia que é. Viva para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Na avenida. Olha aí o Glauco. Olha aí. Eu vou sentar um pouquinho ali e tal. Deixa eu olhar a tabela do brasileiro. Agora enxerguei. Uau, o Inter tá bem, o Grêmio deu uma... tá ruim. Tá, agora a gente pode desornamentar aqui. E voltamos agora então a falar de esporte. Vamos lá então. Diga lá. Vamos lá, falar de Inter e Flamengo, mais precisamente Flamengo e Inter, que é o grande jogo do próximo final de semana. Faltam 5 dias, pode definir o título colorado. Eu sei que isso eu já falei lá atrás, mas agora pode definir de novo. Quem sabe o Inter ganha no Maracanã e já é campeão, né? Vamos falar um pouco mais sobre esses confrontos entre Inter e Flamengo na tela. Essa imagem aí parece elucidar qualquer dúvida. Ok, finalmente podemos passar a régua sobre Vasco 0 e Internacional 2. Rodrigo Dourado aparentemente estava em condição legal. Tudo agora é Flamengo. A matemática é simples. Uma vitória do Inter no domingo no Maracanã segura o título. Empate não é ruim, mas faz com que o Inter tenha de vencer o Corinthians na quinta-feira no Beira-Rio para não ter risco de perder a taça. Pro Abel Braga, ex-técnico do Flamengo, será que tem um gostinho especial ganhar em cima dos cariocas? O que é especial para mim é que uma vitória coloca esse clube depois de 41 anos campeão brasileiro. Nesta terça de carnaval, o Inter trabalha muito sério. E olha que o Colorado está vivendo uma semana de muita expectativa. Inter e Flamengo têm um histórico de mata-matas. Na Libertadores de 2019, deu Fla. Mas na Copa do Brasil, 10 anos antes, em 2009, deu Inter. O Campeonato Brasileiro não tem final, mas domingo é como se fosse. O Flamengo é um grande time, dispensa comentários, grandes jogadores de seleção, que vive também um momento mágico. É focar porque vai ser um grande jogo e, como dizem, vai ser a final do campeonato. Todos os olhos vão estar nele, o Maracanã. O palco das glórias do futebol brasileiro pode receber cenas que estão na memória do torcedor colorado há 40 anos. Tô desconfiado que passaram a mão no nosso enfeite de carnaval aí. Pois eu olhei aquele óculos, é parecido com algum aí. E os paetês, plumas de paetês também, mas tudo bem. Tomara que ele tenha passado um álcoolzinho ali, né? Bom, mas domingo então, é mesmo? Domingo e tudo sob a batuta do grande Abel, André. Sabe, conhece o Abel, né? Sim. Recordista de jogos no comando do Internacional, 338, tá? E teve um material especial sobre este recorde do Abel no Inter, que o clube fez, e ele falou sobre vários assuntos, mas nós destacamos o momento atual. Fala, Abel. Houve uma nova maneira de jogar, uma equipe que aprendeu a sofrer, é uma equipe que tem esse espírito de sacrifício. Nós sabemos exatamente, né, aquilo que a gente escuta dentro do vestiário. Antes dos jogos, no intervalo dos jogos, depois dos jogos. A expressão no rosto de cada um deles diz exatamente aquilo que se passou. A gente tem essa esperança e nós vamos levar isso até o fim.
Já que é carnaval, lá vem o Abelão. Agora, tudo para domingo, tá? Mas a gente vai falar muito sobre isso. Eu tô um pouco cansado. Não tá cansado, André? Eu? Eu tô cansado. O Grêmio, pelo jeito, tá cansado também. Sabe por quê? Olha só. O Grêmio levou cerca de 70% dos gols neste brasileiro no segundo tempo. Sabia disso? Não. Isso significa que... Eu acho que tá faltando fôlego, faltando perna. E muitos destes gols nos últimos 20 minutos. Ou seja, algo para se pensar. O Grêmio tem alguns problemas, jogadores com certa idade, mas uma grande interrogação. Preparo físico. Bom, vamos ver o que dá aí nesta reta final, lembrando que tem decisão também da Copa do Brasil. Ouvi uns papos aí. Eu tô cansado. Ouvi uns papos aí que o Renato tá cansado, pode ser que saia do clube. Não sei, a gente pode falar amanhã, tá bom? É o que eu falo pro meu grupo, eu tô cansado, quero ir pro Rio, tá? Tchau. Muito bem, tchau. Amanhã a gente volta a falar de esporte, portanto, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Gente, olha só, 1h04. Agora, deixa eu ver aqui na câmera 1. Eu quero lembrar que ontem à noite aconteceu uma perseguição em Porto Alegre, lá na Zona Norte, né? E um criminoso fugindo da polícia com um carro roubado. Infelizmente, este criminoso atropelou um motoboy que morreu neste acidente lá na Zona Norte. Onde está a colega Lu Coman e ela encontrou familiares deste motoboy, está lá com eles agora, Lu. Pois é, André, eu estava aqui, né, fazendo a transmissão aqui no local e os familiares desse motociclista que é entregador de aplicativo chegaram aqui ao local. E a gente, inclusive, não tinha dado o nome, porque como a gente não tinha ainda falado com a família, né? Mas agora, então, a gente vai falar, o nome dele é Juan Pereira Fernandes, tinha 25 anos, trabalhava há mais de 5 anos, André, como entregador de aplicativo, estava trabalhando, inclusive, nessa noite, né, Laura? Como é que vocês ficaram sabendo de toda a situação? A gente estava em casa, já deitados, e a gente recebeu uma ligação, só que até então ligaram pro Gabriel e falaram, tu tá perto da Laura? Aí o Gabriel falou, sim, daí eles falaram, então tu sai de perto dela. E eu já desconfiei, né? Aí eu fui lá no meu telefone e já tinha muitas mensagens já. E ele já estava em óbito, né? Quando a gente chegou aqui, já não tinha mais. Agora estão indo lá para o IML para fazer o reconhecimento do corpo, né? Porque André, relembrando, isso que aconteceu ontem à noite, ele estava trabalhando, um veículo roubado, em fuga, numa perseguição, atravessou aqui Alberto Pasqualini e atingiu o Juan em cheio, que não resistiu. Vocês estão indo agora lá para ele? Isso, estamos indo lá reconhecer o corpo para poder fazer o velório dele. Né? Família, foi uma tragédia, né? Uma tragédia, a gente nunca espera por isso, né? E infelizmente aconteceu. Deus deve ter um propósito muito grande para isso, porque é início do ano, a gente querendo muitas coisas conquistar esse ano, mas Deus quis assim. A família sente, mas a gente tem que botar a bola para frente. Você é cunhado, né? E a Laura é a irmã mais nova do Juan. E André, você tinha uma pergunta? Não, justamente eu queria saber, para quem está ligando com a gente, são familiares, a irmã de um motoboy, entregador de aplicativo. Ele estava sozinho na moto, né? Isso que eu queria esclarecer. Ontem no bairro Jardim Itu Sabará, quando foi atingido por um criminoso que estava em fuga, fugindo da polícia, um carro roubado, atingiu esse motoboy, André, que morreu no local, inclusive, aí a Lu conversando com a família dele. Ele estava fazendo uma entrega, né, justamente naquele momento. Nossa. E olha só, o Juan, ele tinha acabado de conquistar um sonho. Tinha comprado uma moto melhor, uma moto grande. E a família estava me contando aqui, a irmã dele, que inclusive ele estava trabalhando no carnaval para pagar toda essa despesa. Da moto dele. É um momento, André, que é muito triste. A gente deixa aqui as nossas condolências para a família. A gente entende. Eu estou conversando aqui porque eu acho que é uma forma também da gente prestar uma homenagem para uma vítima dessa violência que, infelizmente, ainda assola a nossa cidade, né? Porque ele estava trabalhando e aí 2 marginais que estavam nesse carro aí em fuga atingiram este motociclista, né? O Juan. Depois atingiram uma outra moto, inclusive que ficou aqui nesse local onde nós estamos. Aqui ainda tem a mancha de óleo. E aí um casal ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Cristo Redentor. Deixamos aqui os nossos sentimentos, tá? Para toda a família. E André, volto com você então aí no estúdio. Não, olha, a gente lamenta e a família quis conversar com a gente, né? Quis conversar com a Lu. Eu imagino que é um momento de desabafo e também de uma singela homenagem, sim, para esse rapaz. Né, solidariedade.
25 anos, trabalhador recente tinha comprado a moto, foi atingido do nada por um carro em fuga. Enquanto isso, põe aquela imagem, porque ontem também teve uma perseguição aqui na Medianeira e quase que o motoboy foi atingido também. Foi por muito pouco aí, ó. Ele cruzando ali, ó, e veio o carro em fuga também. Um adolescente que recente tinha roubado o carro e bateu o carro no poste. Se machucou? Nada. Fugiu, inclusive, olha ele fugindo da porta ali, abriu a porta, fugiu. Tentou fugir, né? Tentou fugir, foi pego pela polícia. Bom, tá aí feito o registro, 2 casos que aconteceram na noite de ontem. Vem a imagem pra gente aqui, 1h08 agora. Amanhã, Glauco Paz estará em férias, desejamos um bom descanso, 15 dias. Vou ficar com saudade. Ah, nós também vamos. Mande notícias, a gente volta, eu volto 19h20, segunda edição, apresentando hoje e amanhã, né? A partir das 11h40. Obrigado pela audiência, pela companhia.